Oiê! Aula 27, módulo 2, acompanhando o material do PDF. Tu pode perceber que agora a gente vai falar de transformações gasosas especiais. O que são essas transformações gasosas especiais? Joe, vem comigo! Em alguns momentos, no estudo dos gases, pressão, volume e temperatura, uma dessas grandezas fica constante. Aí a gente chama de um caso especial. Vem ver. Transformação isobárica. Manja, o barômetro. Iso nos remete a igual, a conformidade, a essa mesmo. Então, isobárico, mesma pressão. Então, nessa isobárica aqui, o que acontece? Ó, a pressão não varia. Ela é constante. Então, no momento que tu estiver lendo o exercício, o cara fala em uma transformação isobárica, tu já sabe que a pressão vai ser constante. Aí, olha só, algumas coisas legais que a gente sabe. Numa transformação isobárica, o volume e a temperatura vão aumentando de forma igual, ou seja, de forma proporcional. Então, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Para quê? Para a gente ter no gráfico aqui, né, isso aqui é ser proporcional, é ser um volume, uma pressão constante, tá? Aqui tem um gráfico da pressão constante quando o volume aumenta. Aqui eu coloquei a lei geral dos gases, a equação do gás ideal, para te saber o quê? No material tá ali, né, que aparece Votovich, né? Eu chamo do quê? Aqui eu boto pó, votó, piviti, P0, V0, T0, Pelinha, Velinha, Telinha. Está ali no material, como é mais sério, está ali impresso para sempre, né? Eu botei P1, V1, T1, P2, V2, T2. Mas aqui eu brinco, pó, votó, piviti, entendeu? Bom, no pó, votó, piviti, como a pressão é constante, essa pressão é igual a essa, fica só votó, piviti. Por isso que parece que tem uma fórmula nova, mas não é. É a mesma equação do gás ideal, pó, votó, piviti. Continua tendo que usar a temperatura em Kelvin, tudo igual, tá? Então, transformação isobárica sempre que a pressão permanecer constante, tá? No material tá aí. Essa transformação é chamada de Ley-Charles, certo? Ley-Charles, não é o Rei Charles, é a Ley-Charles. Beleza, agora a gente vai em seguida aí falar da transformação, a próxima isocórica. Isocórica pode ser também chamada de isométrica, tá? E em alguns outros materiais ou questões, isovolumétrica. O que acontece? Isovolumétrica, mesma vibe, iso vem de igual, volume, né? Então a gente tem volume constante, tá? Aqui a gente tem, ó, volume constante. Geralmente ele fala assim, colocado dentro de um recipiente, fechado, lacrado, aí não varia volume, isovolumétrica. Nessa transformação isovolumétrica de volume constante, a pressão e a temperatura aumentam diretamente, são diretamente proporcionais, tá? E daí aqui de novo o gráfico do volume, mesma coisa, pó, votó, piviti, corta o vó, corta o vi, o que sobrou? Potó, piti. Ah, quem nunca deu um piti? Potó, piti. Aí tu relaciona os dois e tu vai encontrar a pressão quando o volume fica constante. Tu nota que isso aqui, eu só estou citando para ti uma particularidade, mas se tu olhar para a equação geral dos gases, tu vai já concluir isso. Só que daí ele vai falar uma transformação isobárica, tu não vai saber o que é. Agora tu remete isobárica a isso, a pressão constante. Isovolumétrica a volume constante. Vamos na última dessa série. Lá na termodinâmica a gente vê outra, né? Falta ainda a adiabática. Mas aqui eu vou falar da isotérmica. Mesma temperatura.
Agora acontece o quê? Aqui está aqui embaixo a temperatura. Como corta aqui, ó, a pressão e o volume ficam inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Aí essa curva, essa hipérbole no gráfico P por V, representa uma transformação isotérmica. A gente chama isso aqui, inclusive, da curva uma isoterma, tá? Que representa uma isotérmica. Olha que interessante. Se eu pego essa isoterma 1 aqui e faço a isoterma 2, eu vou ter a temperatura 2 aqui e a temperatura 1 aqui, um valor constante. Nesse caso, se eu for comparar T1 e T2, sabe o que acontece? T1 é menor que T2. A temperatura T2 ela é maior nesse caso. Por quê? Se eu pegar aqui, ó, vamos olhar para o PV igual a nRT. Mesma massa, NR constante. R constante, mesma massa, N igual. Fica o produto PV. O produto PV ele é proporcional a T. Então, se eu pego aqui, ó, esse cara aqui, se eu faço que esse cara vale 2 e esse cara aqui vale 1, se eu coloco esse cara aqui no 2, eu tenho certeza que esse cara vale 2. Porque o produto PV tem que ser sempre o mesmo valor. Por quê? É proporcional à mesma temperatura. Então, se eu vir aqui, colocar aqui o 4, ó, quanto que vai ser aqui? 1. O produto PV é sempre o mesmo. Agora, tu observa o porquê que aqui fica maior. Esse produto PV aqui, ó, ele já ficou um 4,2. Então, dá para dar 8. Um produto PV deu 4, outro deu 8. Dá até para afirmar que T2 é o dobro. Não sei o valor, mas equivale ao dobro. Tá? E falamos aí das 3 transformações gasosas. Agora a gente vai para as atividades. Vamos junto?